Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito desse livrinho aqui, de Leiden des Jungen Werther, ou O Sofrimento do Jovem Werther, do nosso querido autor Goethe, ou, como a gente chama aqui no Brasil, Goethe, certo? Bom, esse vídeo ele vai ser dividido em alguns pontos. Primeiro eu vou falar um pouquinho da vida do Goethe, tá? Contar um pouquinho de como que foi a vida dele, o que ele escreveu, o que ele não escreveu, o que eu já li, o que eu não li, o que eu pretendo ler. Depois a gente vai entrar um pouquinho no mérito do livro, nos aspectos gerais, e depois a história. Então, como se trata de um livro já aí de 200, 300 anos, eu acredito que você já saiba o final, até porque volte e meia ele tá na polêmica, né? Vide há uns 4 anos aí, o que aconteceu em uma escola de São Paulo, mas enfim, a gente vai ver isso ao decorrer do vídeo, mas assim que eu for começar de fato a história, eu vou avisar vocês, e se vocês não leram o livro, ele é um livro razoavelmente curto, eu recomendo que vocês assim o façam para só então assistir o restante, mas fica a critério de vocês. Bom, vamos falar então um pouco do Goethe, o Goethe, né? E acredito que vocês conheçam a escola, a famosa escola, né, o Instituto Goethe aqui no Brasil e ao redor do mundo, que ele ensina alemão e de fato é uma das melhores escolas de alemão assim que a gente tem de longe. E o Goethe por si só, ele é considerado um gênio tanto na Alemanha quanto ao redor do mundo, porque ele fez muita coisa. Na verdade, ele era um homem de várias facetas, por assim dizer. Então, ele não gostava muito daquele ensino sistêmico, especialista, e de certa forma ele produziu muita coisa em muitas áreas, se a gente for parar para pensar. Então, ele gostava muito de cosmologia, geologia, linguística, gostava da vertente naturalista, gostava de história, política e muito de literatura. Tanto é que esse livro aqui, que eu tô em mãos, que é da tradução, deixa eu ver de quem, que é muito boa, já está na 8ª edição, 10ª edição, Erlon José Pascoal, né? Esse livrinho ele foi escrito muito cedo, ele fez um sucesso, digamos assim, absurdo para sua época. Talvez as pessoas se identificassem com esse livro, talvez viesse trazer lembranças que outrora eram tão presentes na realidade das pessoas até então, né? Mas, de qualquer forma, o Goethe ele é um filósofo, ele é um literário, ele é um linguista, enfim, ele é o que a gente pode chamar de realmente de gênio literário. Dentre as obras dele, a que eu vou ter que terminar de ler um dia é a famosa obra Fausto, que ele é dividido em... Na verdade, essa obra ela foi escrita em várias sequências, vários períodos da vida do Goethe, então ela tem 40, 35 anos de duração, né, até ser terminado. Ele termina já bem velhinho, Goethe morre bem velho, né? E, enfim, é uma obra muito mais complexa que essa daqui, muito mais mesmo, nem tem como comparar. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o Goethe ele escrevia, bom, pelo menos nas palavras dele, né, ele escrevia para quem estivesse precisando do livro em si, para a pessoa que se identificasse com o livro. Então, se você pega Fausto, você vai ter uma época da vida, se você pega O Sofrimento do Jovem Werther, você vai ter outra época da vida. E, como ele já diz já no primeiro, né, primeira página do livro, para assim dizer, e você, boa alma, que como ele sente também o ímpeto, consola-se com os sofrimentos dele e faça deste livro um amigo, quando não puder achar, por força do destino ou por sua própria culpa, alguém mais próximo, né? Então, talvez esse livro seja para as pessoas que... Talvez a intenção, se é que eu posso usar-me dessa expressão, a intenção do Goethe era, de certa forma, conversar com alguém que estivesse passando pela mesma situação, pelo menos por uma situação semelhante, né?
Já falando um pouquinho sobre o momento que esse livro foi escrito, a vertente dele e tal. Ele é um romance, mas ele é um romance em cartas. Então a gente poderia caracterizá-lo como sendo um romance epistolar, em epístolas, né? E ele é um romance em, digamos assim, em primeira pessoa. Você vai ter o Werther contando ali sua história para um amigo, o Wilhelm, sobre uma situação, sobre um período ali de 2 anos, em formato de carta, então a gente só vai ter a percepção do Werther, blá 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 blá. Mas isso por agora não é importante. O importante é a gente saber que esse livro se trata do início de um movimento chamado romantismo, tá? E como características principais, a gente poderia elencar duas. A primeira é o idealismo, tá? Idealizar a coragem, idealizar as virtudes, esquecer um pouco do realismo, do naturalismo. Mas o segundo, que está mais importante, ao meu ver, é tentar relembrar, tentar trazer à tona alguma coisa que outrora foi valiosa. Por quê? Como que eu havia falado, essa idealização, enfim. Se a gente for pegar o sujeito ali de 1750, por exemplo, talvez uma referência que ele pudesse vir a procurar seria o sujeito da Idade Média, né? O cavaleirismo, as paixões, os medos, as coragens. Então essa procura pelo passado, essa temerosidade para com o futuro, é o que vai caracterizar esse livro aqui. E talvez o movimento romântico todo, né? Apesar do que o Goethe não era muito favorável não ao romantismo não, hein, gente? Ele era uma pessoa muito mais centrada do que qualquer outra coisa. Então, é que até de certa forma que esse livro ficou tão famoso, sendo que ele mesmo não compactua, não é um autor romântico, por assim dizer, né? Mas, né, fica aí, né? Essa é a ideia central do livro. Ele vai, de certa forma, idealizar um sentimento, vai retratar na época presente algo que já não era mais visto, talvez por isso tenha sido tão famoso, talvez por isso as pessoas tenham gostado muito, e por isso tenha influenciado muitas pessoas a cometerem o acontecimento que o jovem Werther vem a fazer, né? E até, curiosamente, até o modo... E curiosamente até o modo de se vestir do Werther. E curiosamente até o modo de se vestir do Werther foi copiado após a publicação desse livro, tá certo? Então, assim, ele é um livro, para a época, ele foi muito famoso, sendo que o Goethe não tinha nem a intenção de tornar essa obra famosa, mas acabou sendo, enfim. E o mais legal dessa edição, que eu recomendo muito, é que tem uma cronologia da vida e obra do autor, que a gente começa a entender um pouquinho de como que, né, o que ele fez, o que ele produziu, enfim. E só para ressaltar também, esse livro ele foi, de certa forma, baseado na vida do autor. Claro, com um desfecho muito, muito diferente, mas teve um momento que, após a publicação, um grupo de pessoas se sentiu retratada nesse livro e rompeu a amizade totalmente com o Goethe. Então, ele retratou uma época da sua vida nesse livrinho aqui. Bom, a partir de agora, então, eu vou entrar no mérito do livro, da história do livro. Vou ter que contá-la, espero que você já saiba. Eu acho que você já sabe, porque é muito famoso, né? E depois a gente conversa um pouquinho de uma forma bem generalista sobre como que a gente poderia, qual que é a moral do livro, afinal de contas, qual que é a reflexão, né? Bom, o livro em si, a gente vai ter ali 4 personagens, tá? A gente vai ter o Werther, o nosso personagem principal, o Wilhelm, que é um personagem que não aparece, é o correspondente para o qual o Werther escreve suas cartas. E, bom, ele é um amigo muito próximo, porém o Werther, ele sempre fala de si mesmo, né?
Ele tem essa personalidade de contar sobre o seu dia, contar sobre seus sentimentos, sobre sua coragem, sobre seus medos, enfim. A gente vai ter a Charlotte, que vai retratar a paixão incomensurável do Werther. E a gente vai ter o noivo da Charlotte, o Albert, um sujeito muito, mas muito decente, né? Um sujeito muito... Não, decente mesmo, né? E que acaba se tornando um amigo do Werther. Bom, a história começa com o Werther indo para uma cidade, por algum motivo, isso não vem ao caso aqui. E lá ele conhece, ali num baile e tudo mais, a nossa querida Lotte, a Charlotte. E ele vem a se apaixonar por essa moça. Mas logo no início, tá? Logo ali já no começo do livro, quando ele vem a dançar com essa moça, quando tem aquela sua situação de flerte, a Charlotte, ela vai falar, não, poxa, tá, não, tudo bem, você é um cara legal, mas eu sou noiva. Só que perceba, como eu já disse que essa história é retratada a partir do Werther, das cartas do Werther, ele vai dar a entender que a Charlotte, ao falar isso, vai ter certo pesar. Então, né, a gente não sabe se realmente a Charlotte, a Lotte, está dando uma deixa ali pro Werther, ou se é só o idealismo do Werther. Em minha opinião, critique quem quiser, eu realmente acho que a Charlotte tinha um certo interesse sim no Werther. Porém, ela tinha também uma segurança total no seu noivo Albert, um cara totalmente bacana, que era difícil abandonar isso por uma paixão que poderia ou não ser passageira. Mas, de qualquer forma, né, o Werther ele não se dá por satisfeito e ele se aproxima por demais, tanto da Lotte como do Albert. Então, assim, o Werther vai ter uma proximidade muito grande para com esse casal, a ponto de se tornar amigo do Albert. E olha só, veja que curioso. A gente tem uma paixão, né? Que o Werther ele era extremamente apaixonado. Essa paixão retratada como uma espécie de patologia, uma espécie de uma doença, porque Werther ficava arrasado de tempos em tempos, ficava feliz, a sua variação de humor, tá? E ao mesmo tempo que você tinha essa paixão, você tinha essa amizade, você tinha uma, digamos assim, uma paixão correspondida, ou pelo menos na cabeça do Werther era correspondida. Eu, na minha opinião, eu acho que era em certo grau correspondida sim, pelos motivos que você vai ter que ler o livro, pela forma que o Werther conta, porque apesar de ser sua visão, existem elementos ali que são muito possíveis, tá, de serem exatamente assim. E a honestidade do Werther, ela é muito bem vista em todo o livro, então por que ele iria mentir em certas situações, certas descrições, e não especulações, aqui eu tô falando de descrições, né? Enfim. Então, toda essa questão conjugal, toda essa questão dos ciúmes que o Werther sentia, do amor que a Charlotte sentia pelo Werther, pelo Albert, pela situação totalmente controlada pelo Albert, porque eu acredito que ele sabia que o Werther tinha uma certa paixão pela Lotte, e mesmo assim ele não rejeitava a amizade do Werther. Mesmo assim ele gostava do Werther, trocava várias conversas com o Werther e tudo mais, né? Então a gente vê uma superioridade moral ali do Albert, ou pelo menos uma extrema, digamos assim, ingenuidade, se fosse o caso de não saber, mas eu acho que ele sabia, que olha, né, fica aí a percepção desse personagem. Mas enfim, né, então olha, como eu disse, se trata de um romance romântico. Então a gente vai ter esse idealismo do Werther, essa paixão que nós veremos em poucas outras obras, por assim dizer, ou em poucos momentos da vida. Mas ele retrata muito bem aquele momento em que o jovem, entre, vamos lá, 15 a 25, 22, bom, nessa faixa ali,
que é a idade do Werther, se apaixona. E se apaixona de uma forma miserável no sentido, né, exaltando, porque a pessoa quer estar com a pessoa quer respirar o ar da pessoa, mesmo longe, a pessoa quer saber da vida da pessoa, tem esse grau de obsessão, tem esse grau de, poxa, se você está feliz, eu estou feliz, se eu vejo você, eu fico feliz, se você está triste, eu vou tentar ajudar, eu vou dormir pensando em você, eu vou acordar pensando em você, eu vou fazer da minha vida, um propósito da minha vida vai ser amar você. É justamente isso o propósito da vida do Werther. Tanto é que, em determinado ponto, alguém pergunta pro Werther, poxa, você não vai arranjar um trabalho, alguma coisa assim? Você não faz nada da vida. E o Werther responde, não, claro que eu faço. Eu amo. Eu amo. E amar é algo muito difícil de se fazer. Então, Werther estava fazendo algo, né? Bom, resumindo, a gente vai ter essa história aí, essa vai e vem, essas lamúrias e felicidades do Werther. Durante um período ali de 1 ano e meio, 2 anos e meio, não fica muito claro. 2 anos, vamos arredondar para 2 anos. E agora vem o desfecho da história, né? O Werther, por ele ser um cavaleiro, por ele também sentir, além da paixão, a culpa, por ele não conseguir administrar essa situação em que ele amava uma pessoa, tinha paixão por essa pessoa. Acho que paixão é o melhor termo aqui, né? O marido, né, dessa pessoa era uma pessoa incrível, que mantinha uma amizade com o Werther. Ele não poderia ter essa pessoa para si, já era bem claro. Essa pessoa sabia do sentimento do Werther. A Lotte sabia que ele era apaixonado por ela, mas ela não iria corresponder da forma que o Werther queria, seja lá por qual motivo. Isso vale sim uma exploração no futuro, ou alguém já deve ter pensado nisso, porque a Lotte é uma personagem que deveria ter tido mais atenção por parte do público, ou que não teve, tá? Então a gente tem essa questão, né? O amor não correspondido, a culpa, a amizade do noivo para quem o qual, né, o Werther está traindo, por assim dizer. E até que um belo dia o Werther não suporta essa situação de culpa e paixão ao mesmo tempo. Ele empresta a arma do Albert, tá? Essa arma, curiosamente, intencionalmente ou não pelo autor, foi limpa pela própria Lotte. Werther pega essa arma, vai descrevendo uma sua última carta, vem e dá um tiro acima da sua sobrancelha, enfim. E não morre na hora, ele demora um período de tempo para morrer, acham o corpo do Werther, acham ali... É uma descrição um tanto quanto chocante, porque tem os miolos espalhados, Werther já não tem mais capacidade de recuperação, enfim. E ele vem a falecer, tá? E essa é a história do sofrimento do jovem Werther. Essa é a questão. A questão é de um jovem muito apaixonado, que seu humor era descrito conforme o tempo, tá? Como assim, conforme o tempo? Werther estava feliz, o dia estava ensolarado. Quando Werther estava triste, o dia estava chuvoso, nublado. Esse sentimentalismo extremo, essa culpa, essa consciência de que Werther estava fazendo mal ao casal, mas que ele mesmo não poderia conviver com aquela situação, até que a única solução que ele encontra é o suicídio. E o suicídio é um martelo que vai batendo em cada página desse livro. Carta sim, carta não. O Werther vai comentar ali alguma coisa do tipo, eu não consigo mais. Eu não sei se a única saída vai ser o suicídio. Eu não quero mais essa vida. Qual que é o motivo da vida? E toda essa história, né? E tem uma parte ali que descreve uma conversa que ele tem com o Albert.
E realmente ele deixa claro sua intenção de suicídio, tá? Então, se você não souber que até aquele momento do livro que ele vai cometer de fato sua própria extinção, você só vai saber no final, porque dali pra frente é realmente a tragédia e o desfecho da história, né? Bom, então é isso, é uma tragédia, é um romance romântico, é uma idealização. Mas olha só, que curioso, né? Porque todo mundo passa por essa situação de paixão, pelo menos a maioria. E como a gente lida com isso, quiçá uma forma de aprendizado, quiçá uma forma de amadurecimento, porque o Goethe mesmo lidou com isso e morreu com quase 100 anos, né? E não cometeu suicídio. Fica aí, né? Mas olha só, se esse livro ele serve como um amigo, um guia para as pessoas com uma paixão arrebatadora, ele também serve para a gente fazer a reflexão sobre como seria o Werther nos dias atuais. Em minha humilde opinião, tal Werther, descrito aqui, ele nunca existiu na realidade e talvez nunca venha a existir, porque se a gente fosse retratar os sofrimentos do jovem Werther, provavelmente o desfecho nos dias atuais seria ou ele acabando tanto com sua vida e com a vida do casal, o que acontece muito, né? Se a gente fosse pegar uma vertente naturalista aí, mais realista. Mas também eu acho que o mais provável que acontecesse seria o Werther manter a amizade com a Lotte, esse flerte, a Lotte cedesse um pouco, o Albert fizesse vista grossa porque tinha segurança de um relacionamento com uma pessoa incrível que era a Lotte nunca deixasse o Albert porque também tinha segurança de ter alguém tão belo, tão amigável, que fazia tudo por ela. O Werther ainda traísse a amizade do Albert, tanto o Werther quanto a Lotte. E ainda por cima o Werther ter alguns casos extras conjugais para saciar sua, digamos assim, necessidade emocional. Esse seria os sofrimentos do jovem Werther adaptado ao século XXI. Bom, espero que vocês tenham aproveitado o vídeo. Fica a recomendação, claro, lendo sempre com os olhos do passado. E até a próxima.